Olá, seja bem-vindo a este canal que se dedica à catequese. Vamos iniciar um curso sobre o Rosário. É isso mesmo. Aqui eu tenho o guia, né? O texto guia sobre o Rosário, que é uma história muito interessante e que aprofunda um pouco a nossa fé e as nossas práticas como um católico. Eu tenho uma devoção especial sobre o texto, sobre o Rosário, venho estudando aos poucos e resolvi dividir um pouco do que eu estou aprendendo, né, com você. E por isso eu gostaria que você também compartilhasse e se inscrevesse neste canal que está começando agora a falar um pouco, né, sobre a nossa fé católica e que a gente tenha ao longo aí dos futuros aí, né, vários cursos como esse que nos ajude a entender mais a nossa fé, que nos ajude a praticar mais a nossa fé, que o Senhor Jesus, né, Senhor Deus encarnado, vindo pela Virgem Maria, sempre Virgem Maria, a mãe de Jesus, portanto, a mãe de Deus, que nós nos aproximemos cada vez mais. Então, pedir pela intercessão de Maria que tenhamos hoje uma boa aula e bom entendimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar. Deixa eu explicar um pouco. Este curso ele vai contar um pouco, né, o desenvolvimento, né, de como se deu o Rosário. O livro, o texto, como eu já falei, é este aqui, História do Rosário. Tá? História do Rosário. Vamos lá, dá uma lida aqui. Do Emanuele Gillette. E ele tem aqui um guia de estudo que eu estou utilizando para ir me aprofundando, né, indo atrás de outras referências, para que a gente tenha uma compreensão maior dessa prática tão comum, né, dos católicos, e que é que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas de catequese, que a arma do cristão é o texto. Tá bom? Espero que você se empolgue também, como eu estou me empolgando, né, em conhecer mais e aprofundar mais. A partir daí, a gente possa ter uma boa troca. Se você quiser colocar algum comentário, perguntar alguma coisa para as aulas futuras, pode perguntar que a gente vai responder, tá bom? Então, eu gostaria de chamar a atenção, né, de vocês sobre a Ave Maria, né, a origem da oração da Ave Maria, que é uma oração que a gente reza frequentemente como católico, mas às vezes a gente não tem a noção de como é que ela foi construída. Parece que ela caiu do céu do jeito que ela está, e não é assim, não é verdade. Veja, a primeira frase que a gente utiliza é Ave Maria, cheia de graça. De onde é que ela veio? Bom, ela veio da Bíblia. Então, o Evangelho de São Lucas narra assim: quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: olha só a tradução. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, né? O Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, a primeira frase que nós usamos na Ave Maria é justamente retirada da Bíblia. E aí fica a primeira dica de que nada na igreja é por acaso. Nada vem do nada. Sempre existe uma história, sempre existe uma explicação,
Quando alguém lhe perguntar, não sei, vou perguntar ao meu padre, a alguém que sabe mais do que eu, e lhe respondo. Não fique com medo de não saber, porque a Igreja Católica ela é riquíssima, tem muita história, tem muita situação que às vezes a gente não sabe, mas também não custa nada pesquisar, não custa nada ter paciência para entender. Então, olha só, a nossa questão é o seguinte, a primeira parte, ela vem tanto do Evangelho de Lucas, o versículo 28, quanto do versículo 42, que a gente vai mais na frente falar. E depois, a segunda parte da primeira parte, vem de Isabel falando a Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto no teu ventre. E é interessante por quê? Porque essas duas junções aí faz a primeira parte e termina com Jesus, né? Vírgula Jesus, a gente usa isso daí. Aqui eu coloquei em latim, né, que é uma forma de você rezar Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedito fructus ventris tui, Iesus. Você pode rezar assim, sem problema nenhum, e fica até bonito também para fazer. Mas a Bíblia ela foi escrita em grego, pelo menos o Novo Testamento foi escrito em grego, e aqui está o grego, né? Me perdoe, eu não sei pronunciar grego, vou tentar aqui uma leitura aproximada, mas é só isso que eu vou conseguir, uma leitura aproximada, justamente porque eu não tenho a capacidade, né, de ler isso daí exatamente como é. O que é que tem aí na saudação em grego, né? Kai, Zelten, Pros, Alten, Eipen, Shaire, Aike, Charitomene, O, Kyrios, Meta, So. Perdoe, o meu grego é terrível. Estou começando a aprender, então a gente vai aprendendo junto aqui, né? Então, quase que literalmente, né? E cai, entrando, né? Tem outros significados aqui. Esse eiser komai, né? Eiser komai. O anjo, angelos, onde pros, né? Autos, disse. Aí essa parte que eu li aqui assim, né? Shaire, alegra-te, ave, salve, muito favorecida, agraciada, cheia de graça. Né? Aí, charitum. O Senhor Kyrios é contigo, meta so. Então, em latim ficou Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Bom, aí tem algumas traduções que eu acho interessante que a gente leia, né? Outras formas de você traduzir, né? Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Repare que cada tradução dessa traduz um pouco a teologia de quem traduziu. Alguns colocam agraciada, favorecida. Nós rezamos como? Salve, ave, cheia de graça. O Senhor está contigo. Né? Aproximando, né? Salve, aí, ó, altamente favorecida. Não é cheia de graça, né? Apenas altamente favorecida. O Senhor é contigo. Salve, agraciada. Tem graça, mas não completa, né? O Senhor é contigo. Aí, bendita entre as mulheres é só um complemento. É interessante ver essa questão de graça, né? E que sempre na Bíblia nós temos referências cruzadas. Então, aqui eu não vou ler tudo, só para você ter uma ideia, né, que tem Juízes, Provérbios, Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Mateus, Lucas, Atos dos Apóstolos, Carta dos Efésios, né, aos Efésios. Nós temos conexões, né? Você pode printar, você pode depois escrever e tentar ler cada uma delas. Por exemplo, vamos lá em Juízes, capítulo 5, versículo 24, que é a primeira aqui, ó. Bendita seja sobre as mulheres. Aí se refere a Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Lá em Juízes, ó, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, né? Provérbios, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Então, é sempre bom lembrar que existe muita, total conexão entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Tá? Depois de Jesus, todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança ganhou significado total, completo, né? Foi o grande tempo, o grande momento da revelação, que foi a vinda de Jesus entre nós. Então, tudo ganhou significado. Então, é sempre importante a gente ter
por base essas referências cruzadas na Bíblia, porque tudo que acontece no Antigo Testamento é uma prefiguração à vinda e ao acontecimento Jesus, o Messias, né? Machia, o Cristo, entre nós. Né? E, por revelação, nós compreendemos hoje que ele não é simplesmente um Messias, mas sim o Filho de Deus. Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. E isso é importante, ter essa conexão. Então, tudo que está acontecendo aqui vem prefigurado lá no Antigo Testamento. Pois bem, então o que é que nós temos a partir daí? Né? E aí exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem está falando isso? Isabel. Né? Isabel está falando isso. Eu não vou me arriscar no grego. Não é possível me arriscar no grego, porque eu não vou conseguir ler direitinho. O significado aí é bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto no teu ventre. Não tem Jesus na Bíblia, mas Jesus, a gente vai já ver, é o centro dessa oração. Por isso que foi acrescentado. Então você tem que essa aqui exclamou, gritou, né? A gente pode ver aqui algumas traduções. Exclamou em alta voz, um grande grito, exclamou em alta voz, exclamou com grande voz. Então a Isabel, não é simplesmente Isabel, olha, bendita isso. Não, foi uma euforia aqui. Foi o ânimo, né? Foi o entusiasmo de Isabel foi tão grande que ela gritou, ela falou em alta voz, ela exclamou, né? Uma exclamação: bendita, bendita és tu entre as mulheres. Né? Não é uma coisa bem simples assim. E bendito o fruto no teu ventre. A palavra, que é essa palavra aqui, essa segunda, né? Exclamou anefonesen. Anefonesen. Seria isso? Aí, exclamar em alta voz, gritar, né? Mega, né? Alto, grande, voz. E aí é fone, né? De fonema. Aí, bendita. Eulogen. Eulogeu, na verdade, né? É ômega. Eulogeu, né? Bendita és tu entre, né? As mulheres. Gene. Tá aqui, ó. Gene. Mulheres significa gene. A gente usa bastante isso. Ginecologista, por exemplo. Vem a ideia de mulheres. Bendito, eulogen, né? Elogio, talvez? Eulogel. O fruto, carpos, do teu ventre, coilia, tá? Então isso é a segunda parte. Então ambas vêm da Bíblia, foram escritos lá em grego. E aí, mais uma vez, nós temos as referências cruzadas, né? Vários são os pontos que essas palavras, o bem dizer, seja entre as mulheres, o fruto, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, lá em Lucas, justamente essa oração, essa exultação, né, essa exaltação de Isabel é grandemente repercutida lá, né, no Antigo Testamento. Também tem várias coisas que têm relação. E aí a gente tem aqui o meio, né, o centro de gravidade da Ave Maria. Repare que começa, né? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Quem é o bendito fruto? Jesus. Então, Jesus está bem, ele é o centro, é o baricentro da Ave Maria. Tudo converge para ele. Então nós temos a parte inicial, que vem da Bíblia, e tem uma súplica depois da palavra Jesus, né? Tem uma súplica: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostrae. Amém. Nós temos uma parte inicial, né, que se refere à encarnação e à bem-aventurança de Maria, né? Com o baricentro Jesus, Yeshua, que significa Deus é a salvação, Deus é auxílio. Josué também significa isso, né? Joshua. E aí você tem este baricentro, Deus é a salvação. Jesus é a salvação. Ave Maria é um grande louvor a esta salvação. É um grande reconhecimento a esta salvação. Então você tem a parte de cima, né, que eu separei aí,
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Benedicta tu in mulieribus, bendita é entre as mulheres, et benedictus fructus ventris tui, e bendito é o fruto do teu ventre. Quem é o baricentro? Jesus. Essa primeira parte é a estrutura do Pai Nosso, que o Pai Nosso também é assim. Você tem Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, um louvor, um reconhecimento a Deus, voltado para Deus. Então, a primeira parte da Ave Maria volta-se para a encarnação, o anúncio, Jesus, a segunda Trindade. E Maria nos leva a Jesus. Segunda parte, um pedido. O pão nosso de cada dia, querendo o Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, repare, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Então, a primeira parte superior aqui, essa parte, deixa eu ver. Opa, eu não vou conseguir. Aqui, ó, essa partezinha bem aqui assim. Primeira parte aqui de cima é voltada para Deus. A segunda parte é pedido, né? É pedido de intercessão. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, ora por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, essa estrutura é exatamente a mesma estrutura do Pai Nosso. Primeiro, o louvor a Deus. Segunda parte, um pedido de nós, pobres mortais, pecadores, que dependemos completamente da graça da salvação de Deus. Que, se você nunca parou para prestar atenção na Ave Maria desse jeito, então essa é a sua oportunidade de olhar para essa oração tão bonita, tão cheia de significado, que às vezes passa despercebida pela gente. Não é à toa que Maria é Maria, né? Bom, o que é interessante aqui é o seguinte. Na Basílica da Anunciação em Nazaré, há um grafite, já no século III, que às vezes as pessoas questionam, né? Por que essa adoração? Não sei o quê. Não é adoração, é louvor mesmo, é reconhecimento a Maria, né? A gente chama de hiperdulia, uma veneração. Já no século III, na Basílica, lá, né, no ano 200, e alguma coisa, tem, na Basílica da Anunciação, tem lá um quadro, né, com Ave Maria, Salve Maria, Alegra-te Maria. Ainda mais cedo, no século II, foi criada uma famosíssima oração, às vezes meio perdida por nós hoje na modernidade, mas é Subitum Presidium, na qual os cristãos invocavam o refúgio da Virgem e gloriosa e bendita e santa Mãe de Deus. Olha só, eu separei aqui um pedaço desta oração, é um hino mais antigo preservado à Santa Virgem Maria, né, como Theotokos, Deus, Tokos, aqui a parteira, que é a parturiente, aí a gente traduz como Mãe de Deus. E era cantada na liturgia natal da igreja copta ortodoxa, uma igreja católica, também ligada ao Papa, só que com outro rito. Então, vejam aí o texto latino, né? Sub tuum presidium confungimos Santa Dei Genetrix nostras deprecationes ne despicias in necessitativos nostris sede a periculis cuntis libera-nos sempre, vírgula gloriosa et benedita. Então, já no século II, temos essa oração dos primeiros cristãos a Maria. Traduzamos, né? Direto do inglês aqui, não necessariamente direto aí do latim, tá? Vamos para a tua proteção, para a tua proteção. Ó Santa Mãe de Deus, não despreze nossas petições em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó gloriosa e santíssima Virgem. Então, reparem que já Maria sendo tratada como Mãe de Deus e Santíssima Virgem. Nós temos aqui esse quadro acima, embaixo está essa primeira parte aí da oração, né? Subituum presidium, né? Subituum presidium, confungimos Santa Dei Genetrix. Tá aqui Maria e todo o povo aqui sob a proteção de Maria,
a nossa grande intercessora, né, junto ao filho dela. À esquerda, você tem aí um papiro, podemos dizer assim, bem antigo que tem essa oração. Bom, então vamos aqui falar de algumas coisas importantes ao longo desse processo aí da Ave Maria, né? Como é que isso foi desenvolvido? Foi desenvolvido ao longo da história. Então, na época medieval, essa oração era conhecida como saudação angélica, Ave Maria, cheia de graça, né? A saudação angélica, a Maria já era relembrada, já era, né, usada em vocativos, né, em orações católicas. Na liturgia, dá para resgatar aí até o século IV, principalmente na época da Anunciação, né, o Natal. Santo Agostinho, São Leão Magno utilizaram bastante reflexão e na própria liturgia. No século VII, avançamos um pouquinho, as quartas e sextas das têmporas de dezembro, na antífona já era utilizado também essa saudação angélica. O que é interessante, né? Esses têmporas aí tem a ver com as 4 estações, né? Verão, primavera, verão, outono e inverno. Tá? O Papa Sérgio I, né? É um sírio, influencia nas ladainhas aos santos, pede Santa Maria, ora pro nobis. Né? Então, veja lá a segunda parte, aquele pedido, né? Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Então, já no século VII, já começa a entrar. Então, repare que a oração ela não está completinha ainda. Está se transformando ao longo da vivência, do tempo dos cristãos. Levaram séculos para nós termos essa fórmula que nós temos hoje. A partir daí se vê fora da missa. Por quê? Porque até então era só usada nas antífonas, ou seja, dentro da liturgia. E nas ladainhas aos santos, né? em momentos de festas, em momentos de ladainha. Só que aí começa fora da missa, fora do Natal. Então é bem natural, tem uma frase, né? Tem uma oração para relembrar. Hoje em dia nós estamos chamando de jaculatórias, né? Meu Senhor e meu Deus, por exemplo. É uma jaculatória. Então, pequenas orações que nós fazemos em alguns momentos da nossa vida. Mas então, Ave Maria, cheia de graça, começa a ser usada muito no Natal, mas depois vai se expandindo para outros momentos. No século XI, já como uma oração independente, é ensinada aos fiéis como o Pai Nosso e o Credo. Então, o Pai Nosso, falamos então da relação da estrutura do Pai Nosso com a estrutura da Ave Maria, e o próprio Credo. Pode ser o credo que nós comumente fazemos, mas também os outros credos, o Niceno Constantinopolitano também era utilizado. Santo Anselmo de Aosta já tinha lá Maria, Mater Gratiae, Mater Misericordiae, libera-nos de inimico malo et adjuva-nos in hora mortis. Olha só, já no século XI começamos a ter a formação aí da parte final. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia, livra-nos do inimigo maligno e ajuda-nos na hora da morte. É um pedido de... Lembra o Pai Nosso? Libera-nos do mal, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui, Santa Anselmo pega, né, um pouco do Pai Nosso, coloca aí. A gente não usa isso na Ave Maria, né, mas já começa a aparecer a parte final já sendo criada. No século XIII, volta um pouquinho aí, não avança, né? Já os fiéis já começam a usar, já se divulga. Lembra-se que então, a formação do cristianismo é muito lenta, tá? Hoje em dia está acostumado, uma pessoa inventa aqui uma música, no outro dia está no outro lado do mundo. Mas lá no século da Idade Média, as coisas demoravam décadas para chegar no outro lado, no final da Europa, ainda estava muito ali na Europa, Oriente ali, a parte da região central, né? Do grande continente, Europa, Ásia, então tem a parte ali do meio, né? E norte da África, então ali estava se espalhando o cristianismo, tá bom? No século XIV é que entra Jesus, né? Jesus e o Amém. O Amém. Nessa parte da saudação angélica. Então nós temos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto no teu ventre. Aí acrescenta Jesus e se coloca Amém. Assim seja. Com o século XI, XII por ali, nós temos aí um ofício votivo a Nossa Senhora das alegrias, né? Várias alegrias a Nossa Senhora. Deixa eu colocar isso num plano maior para você ler direitinho.
Tá bom? Então, essas alegrias, o que é que nós temos aí? Alegra-te, Mãe de Deus, Virgem Imaculada, alegra-te tu que do anjo recebeste o anúncio de alegria. Alegra-te tu que puseste no mundo o esplendor da eterna luz. Alegra-te, ó Mãe, alegra-te, Santa Virgem Mãe de Deus, Theotokos, ou Mater Dei, né? Tu, somente Virgem e Mãe. Louva-te toda criatura, ó Mãe da Luz, intercede por nós. Então, o papel da intercessão de Maria está cada vez mais fundamentado. E esses 5 alegra-te aí, né? 5 ave, ave Mãe de Deus, ave tu que do anjo recebeste anúncio, ave tu que puseste no mundo o esplendor, alegra-te. Então, as 5 alegrias de Maria, né, por ter sido agraciada por Deus. Então, ela, Mãe de Deus, Virgem Imaculada, recebeu do anjo o anúncio, pôs no mundo o esplendor da eterna luz. Alegra-te, ó Mãe, alegra-te, Santa Virgem. Né? Temos aí vários dogmas aí já aparecendo, que nós temos os dogmas de Maria já aparecendo aí. E louva-te toda criatura. Uma coisa interessante é que louvar significa reconhecer. Reconhece-te toda criatura, que é reconhecer o papel de Maria na salvação, porque ela foi quem trouxe Jesus, o nosso Salvador. Ó Mãe da Luz, intercede por nós, a nossa intercessora. Nós temos aí a Ave Maria já se constituindo lá pelo século XIV, XV na Itália, mas ainda não é exatamente o que a gente conhece hoje. Era um pouco diferente, já estava juntando, estava se aproximando as duas partes, tá? Tinha outras orações, fica para outro momento a gente falar um pouco sobre elas. A Alme Redemptoris Mater, Salve Regina, Salve Rainha, Ave Maris Estela e outras mais para Maria apareciam aí. Vamos falar um pouquinho aí da Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amém. Já estava se constituindo essa segunda parte ao longo de toda aí a Idade Média. Quando é que se juntou? Quando é que o negócio realmente aconteceu? A união das duas partes. Parece que o padre Peter Schwarz, né, lá pelo século XV, ele traduziu a primeira parte junto com a súplica Santa Maria, que era de uso pastoral. Não era de uso ali comum dos fiéis no pedido de intercessão, talvez dos santos, né, dos padres. E aquilo parecia estar bem junto uma coisa com a outra. Né? Isso foi um aspecto interessante, porque foi se juntando, foi se aproximando ao longo do século. Já lá pelo século XVI, o Catecismo do Concílio de Trento afirma, né, que essa parte aí, né, essa parte da invocação, ela foi composta pela igreja. Né? A vida da igreja parece-me, pela literatura, que foi na ordem dos mercedários que se constituiu esse primeiro momento da união, só que ainda, claro, as coisas estão em estudo. A gente vai ver mais à frente, né, nos nossos estudos, como é que a coisa foi acontecendo um pouquinho mais pormenorizada. Lá para 1572, no século XVI, foi ratificada por São Pio V, né, na Bula Salvatoris Domini. A partir daí foi introduzida como antífona no breviário romano para a festa da Anunciação, já completinha. Né? O Papa impôs recitar após o Pai Nosso nas horas canônicas, e o São Pio V, ele foi muito importante na história da igreja, tanto pelo Concílio de Trento, né, que aconteceu ali por ele, e também pela vitória de Lepanto, né, quando os cristãos lutaram contra a invasão muçulmana, já dando um basta, né, de toda a perseguição que os cristãos sofriam. E ele era muito devoto do rosário, né, ele né, tá aí uma frase interessante dele: o rosário incendiou os fiéis de amor e deu-lhes nova vida. É isso. É isso que, para iniciar, claro que foi super corrido, apenas para você ter uma ideia da origem da Ave Maria, como ela é bela, como ela tem muitos significados, como ela não foi da noite para o dia, e que, entre idas e vindas, ela foi se juntando paulatinamente, como nasce o dia, né? Como tem a concepção de Jesus pelo Espírito Santo, né, na Virgem Maria, bem assim, naturalmente, e não foi da noite para o dia, mas foi acontecimento de séculos, os cristãos foram amadurecendo até criar essa belíssima e condensada oração, que é a Ave Maria, que nós todos rezamos dentro do nosso rosário. E quero aproveitar, então, para reforçar que isto é apenas a primeira aula, é a introdução para futuras aulas,
que nós vamos falar sobre toda a história do Rosário, e eu vou retomar algum desses temas aí da oração da Ave Maria, também vai estar relacionado, né, aqueles 5 Alegra-te, aparece novamente, né, nas 5 dezenas. Por que são 150 Ave Marias do Rosário? Claro que nós temos hoje aí os mistérios luminosos, mas questão de uma evolução com São João Paulo II, mas de onde é que vem esses 150 Ave Marias? Por que 150 Ave Marias está aí presente? Então, aguardo você para a continuidade do nosso curso sobre o Santo Rosário, a arma do cristão contra o inimigo. Alegra-te, porque nós temos Maria como mãe e nossa intercessora. Vamos terminar saudando como rainha. Então, a salve Regina, né? Essa é a nossa oração aqui. Salve Regina, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste erro, mostra-nos Jesus, bendito o fruto do teu ventre. Clemente e piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Cristo, nosso Salvador. Amém.